Olá pessoal, boa noite. E agora sim, vamos começando nossa live, nosso momento mais uma vez com o nosso projeto Conversa Afinada, que hoje traz mais um convidado aqui para interagir conosco no segmento musical, cultural e também pessoal de nossa gente, né? As pessoas que realmente fazem parte aí do contexto social aqui da cidade de Salgado São Félix e também de outras regiões. Desde já agradecendo sempre a você que tem a disposição, a disponibilidade e a atenção para conosco em participar desse projeto denominado Conversa Afinada e que faço com muito carinho para cada um de nós, certo? Obrigado a cada um de vocês. Saúdo a todos que já começam, né, a aparecer, meu amigo Emanuel aqui, já o nosso convidado. Então, vamos aqui mandar o convite aqui para Emanuel para a gente começar aqui o nosso programa de hoje com o nosso convidado aqui, Emanuel Muniz. Já adicionando o nosso convidado, agora iremos começar a nossa conversa e será uma satisfação enorme ter este convidado aqui comigo hoje. Nosso amigo. Vamos lá adicionar aqui o nosso convidado. Vamos incluir aqui Emanuel. Espero que ele aceite. A gente aí, tá botando aí. Aê, cara! Agora sim, meu amigo. Cara, são os entraves aí da internet e também, eu confesso a você que eu não sou muito íntimo dessa questão tecnológica, entendeu? Talvez que. Eu vou lhe desejar uma boa noite e confessar também que essa é a primeira vez que eu participo da transmissão ao vivo no Facebook, viu? Certo. Eu peço a você apenas que afaste só um pouco do celular, isso, para a gente visualizar melhor aí o seu perfil. Pronto. Aí, isso, cara. É, desde já, você consegue me ouvir bem, Manuel? Perfeitamente, perfeitamente. Você também? Tá me ouvindo bem também? Tran- Tranquilo, tranquilo. Desde já quero agradecer a você por ter aceito o convite. Para mim é uma satisfação enorme, certo? Tê-lo participando desse projeto simples, mas de boa intenção. Você que representa aí não só a questão familiar, como também a questão musical, muito bem representada em nossa cidade. E para mim é uma satisfação enorme. Verdade. Diga você que igualmente. E você sabe da minha admiração por você, tanto como pessoa como músico, tanto você como seus irmãos. E está participando hoje desse projeto que eu já venho acompanhando, mesmo que não de forma ao vivo, mas nos dias depois que se passam as entrevistas, mas eu acompanho. E só pessoas de peso, rapaz, de muita consideração que passam por aqui, viu? Me sinto prestigiado em poder participar também. Que é isso, cara? A satisfação é minha. Você vem aqui nesse momento, vem agregar, vem potencializar aquilo que eu acredito que nos move, que é a música e as virtudes de um ser humano que é tão excepcional e infelizmente ficando tão raro, né? Então, muito obrigado. Emanuel, normalmente eu apresento de maneira formal o convidado que vai participar do projeto, né, do programa Conversa Afinada. Então, vou aqui formalizar um pouco, tá, a nossa conversa, tá certo? Vamos lá. Então, o convidado de hoje é o amigo, é o homem, é o músico, Emanuel Felipe Muniz da Silva, de 30 anos de idade, filho de Lúcia de Fátima e Félix Cantalice, né, o carinhosamente chamado por Felinho, Isso, Felinho. esposo de Natália e pai de Bento Muniz. Então, Pensa. receba o nosso boa noite, certo? E faça suas considerações iniciais aí para as pessoas que estão e irão nos assistir. Pois é, olha, fui precisamente apresentado.
Essas são minhas características. Filho de Salgado, aos que nos assistem. E posso dizer que amo minha terra, amo meu Salgado, mas não precisa acrescentar mais nada de características, você já definiu todas que são suficientes. Valeu, Emanuel, obrigado. Emanuel, já começando a nossa conversa, tem Hum, uma pergunta que eu faço inicialmente a todos os convidados, que é uma pergunta bastante peculiar e íntima de cada pessoa. Como você se define? Quem é Emanuel? rapaz, essas perguntas sempre complicam um pouco, né, rapaz? Mas é uma pessoa muito determinada, Val. Muito determinada. Me sinto uma pessoa do bem, eu prezo muito por isso, de ser essa pessoa que causa o bem para as pessoas que estão ao meu redor. E eu acho isso o mais importante de tudo. E na área pessoal, a pessoa família, de casa, prezo pela minha família, de estar em momentos únicos, com situações simples, que para mim são as que mais valem. Nada de muito trabalhar, assim, nada de muito grande, de muito parafernado. Seria uma coisa simples que sempre me traz mais satisfação. É estar em casa, estar conversando, estar sentado numa calçada, é estar trocando conversa alheia, meus avós, família. Eu acho que a palavra família me define mais fortemente. Realmente, Emanuel, essa simplicidade eu posso até dizer que vivenciei um pouco pela proximidade que nós tínhamos, né, relacionada à música, Isso, e vejo nos momentos em que a gente eventualmente se encontra e posso comprovar e constatar justamente isso, né, desse aconchego que vocês têm, né, principalmente a família de fato ali, você e seu pai que parecem mais dois irmãos ali, né, velhinho com aquela musicalidade na veia, né, tá entendendo? Então isso é maravilhoso. Sua mãe com uma postura altamente exemplar e de educadora, de mãe e de amiga. Então, enfim, realmente, tudo isso que você fala eu posso assinar embaixo. verdade. Emanuel, eu gostaria que você me dissesse aqui, você já me mandou num breve relato, Isso. mas eu gostaria que você explicasse melhor para a gente como foi a sua iniciação musical. Iniciação musical. Pois é, Val. Quando veio essa demanda, só vem buscando memórias. E a primeira coisa que eu me lembro, que veio na mente de imediato, foi Painho, como você bem comentou aí, tocando com o Jailton. O saudoso Jailton, tocando seresta com o Jailton. E isso, eu criança de 5 anos, sei lá, nessa primeira infância. E isso, querendo ou não, deixa lembranças afetivas a esses momentos. E a música, por si só, ela chama você, ela cativa. Então, ter isso dentro de casa, ter isso com uma pessoa tão próxima, lhe desperta de imediato a atenção a isso. Então, o pai tocando atabaque, Jair tocando violão, teclado, tocava esses instrumentos assim. Já despertou isso. A partir desses momentos, aí começa a iniciação na igreja, participando. Minha família é muito católica, sempre foi muito católica. Então, eu participando de ministérios desde muito novo, desde minha primeira infância também, sei lá, 10 anos, 8 anos, participando de encontro de crianças. Já iniciando também tocando atabaque, e botava na minha mão, eu tocava. Panderola, afroxé, o que tivesse lá a gente tava tocando. E isso foi se evoluindo até chegar ao tão comum violão, né? O tão comum violão, que esse é o ponto inicial de, acredito, de muitos músicos. E do violão, e aí me despertou, me deu aquele start de verdade, e isso aí eu carrego até hoje. Eu acredito que é meu ponto de escape, meu ponto de escape. Sempre que eu estou em casa, eu pego meu violão e faço minhas notinhas aqui só para tirar o estresse. Sai pelos dedos, tem que ser pelos dedos, a gramatura. Verdade, verdade. Aí disso aí, de tocar na igreja, você vai fazendo grupos, fazendo amigos, aí surgem as primeiras brincadeiras em grupo. Eu chamo de brincadeiras, porque a gente se diverte mais do que tudo, né? É verdade. E depois dessa sequência, eu acredito que a primeira pessoa que eu fiz algum som foi com o saudoso Roberto Silva, pequeno, José Roberto Silva.
até participou de uma entrevista sua agora recentemente, não é isso? Isso. Pronto. Então, depois disso, lembro também de já vi Miguel também na entrevista dele comentando do The Góticos, uma banda de amigos de garagem. Ah, cara, eu particularmente ali, eu era fã da The Góticos, né? Porque vocês tiveram, só pegando esse seu gancho aí, sustenta aí, eu vou só fazer esse comentário. Quando falo em The Góticos, eu só me lembro de uma abertura que teve, uma participação que vocês tiveram na festa de Reis, De Reis. e que aquilo ali para mim foi muito importante, porque assim, eu vi ali as pessoas fazendo algo que eu tinha muita vontade de fazer, Tá vendo? porque tinha que ter coragem, porque tinha que ter Verdade. coragem de trazer para um cenário, né, que o sistema era outro, né? E trazer um cenário ali voltado mais para, parecia muito com a banda de Pete, né? Pete, né, Isso, que era isso e aí. aquilo ali para mim, cara, eu gostava muito daquela formação de vocês aí. E ali, Val, eu particularmente boto maior parte da história como culpa de Dudu. Não sei se você conheceu o Ricardo, Dudu, filho de seu Jerônimo. Ele que tinha aquela vertente musical, Rapaz, para ser ele morava ali na rua da sei. minha avó. Dudu, sei, cara, sei. A gente estudava Sei na sim, mesma sei turma. sim. Aí Sei ele sempre sim. muito desenrolado em relação à Isso. cultura, ele sempre mexia com muita coisa assim de festa, a gente sempre fazia as coisas e ele estava de frente. E essa banda também foi ele de frente. Ele, vamos tocar isso, vamos fazer Isso, uma cara. bandinha com isso, aí bora. Aí na época juntou eu, ele cantando. Na época Fabiano tocando baixo, foi a primeira formação. E Betinho, lá do Tendel, tocando bateria pra gente brincar e fazer um som mesmo. Isso, Banda de escola, justamente. famosa banda de escola de garagem. Eu acho que a gente foi o típico a isso. Mas foi muito massa, foi muito massa. A gente se divertiu muito. Vocês foram muito felizes, acredite. Eu gostava muito A gente chegou a daquela fazer formação. festas que, pra turma da gente, festas que eu digo duas, três, eu acho, não chego nem a mais do que isso. Eu sei. Pra turma da gente foi o auge, pra gente ir lá, só entre a gente mesmo, fazendo o som que a gente gostava. Muito bom, muito bom. Emanuel, você também citou aqui no seu relato a participação na banda Forró Improvisado, Farra das Isso Novinhas e também na Orquestra de Frevo Fênix, né? mesmo. Sem falar também de sua passagem pela banda marcial, né? Do Ana Ribeiro, não é isso? Que normalmente, né, teve essa. Vocês tiveram esse privilégio que nós não tivemos, né? Que é de ter participação de bandas marciais. Na época nossa não existia. Pois é, Val, pois é. Banda marcial, Val, eu acho que foram 2 anos só, coisa bem breve, mas foram 2 anos de muitos ensaios. E ali ensaiava quase todos os dias, se brincar às tardes. Aí chegava 2, 3 meses antes do desfile, a gente pegava mesmo e ensaiava quase todos os dias à tarde, ensaio de 2 horas, 3 horas de ensaio. E é muito gostoso também. É um momento entre amigos, que você vai para se divertir e também não deixa de ser um exercício cívico, um exercício cívico, não é isso? De estar representando a sua É verdade. escola. Que na época era muito forte essa intenção, não, a gente vai fazer parte da banda da escola, para quem fazia parte do Ana Ribeiro e para quem fazia parte do colégio na época. Chegava até a ser uma parte de rivalidades entre as duas, mas isso era, sabe, É, muito tranquilo. Era muito é, tranquilo. é. Era mais de dizer eu fiz parte, eu contribuí e eu estava lá, não é? Isso mesmo, com Desse certeza. jeito. Emanuel, peço licença a você para cumprimentar algumas pessoas que estão nos assistindo, tá? À vontade. Valeu, cara. É aqui o nosso amigo Anderson, né, que eu falei ainda há pouco, quando não conseguimos a transmissão. Anderson Carlos, baterista aqui de Dois Riachos, que hoje reside em Campina Grande. Excepcional baterista. Será meu convidado, estou aguardando mais uma vez a disponibilidade do tempo dele. Na fila já. Um abraço, amigo. Também Djalmi, isso, é isso. Djalmi Alves, meu irmão. Minha mãe Antônia Alves, também acompanhando. Mestre Dida. O amigo Marcos Antônio, certo? Também a amiga Nete Tavares, obrigado pela participação. Natália Muniz, aquele abraço, né? E esse amigo Hugo Hare, a amiga Aldeni Zenaide, Ô, olha rapaz. aí, Um boa abraço. noite, grande músico e amigo, tá vendo? Aldeni assistindo a gente, olha que satisfação, mandando aquela mensagem para você. Obrigado, Aldeni, Deus abençoe a você. Cristina tia Carmen Aldeni, também. esposa,
Aldeni, esposa de Josivan aí, que fez aí uma brilhante entrevista aqui conosco, viu? E Foi também. excepcional. É, grande pessoa. É isso aí, cara. Então, Emanuel, continuando, você falando assim da iniciação musical, e quando eu anunciei você, e na primeira etapa, eu falei assim, numa peculiaridade do convidado, que era a questão de ser canhoto. E pela proximidade, né? Pela similaridade com meu irmão Daniel, tanto do fato de ser canhoto como também pelo fato de ser um contrabaixista, eu queria fazer uma pergunta a você. Como você se descobriu canhoto na música? Você era realmente canhoto? Você é realmente canhota ou você é canhoto apenas na música? Eu vou ser bem mais estranho. Eu sou canhoto, membro superior, escrevo com a esquerda, naturalmente, mas sou destro com os pés. É meio. Então, Por aí, é por aí. é quase um ambidestro, né? Faltou um. Eu procurei explicação para isso, mas é isso. Eu escrevo com a esquerda e chuto com a É, direita. é Estranho, mas interessante. falando de Léo, Léo vou pedir até espaço para dar essa reforçada. É um mestre que inspira quem gosta de música. Toca demais e como pessoa também é excepcional. Conheço ele e vocês de perto, então não tenho como deixar de frisar essa reverência a ele, né? E vou fazer uma volta, Val. Lá, iniciação, quando você me perguntou, eu acabei esquecendo. Nesse mesmo momento de ter visto Painho tocando, nessa mesma primeira infância, meus avós, meus pais fazem parte da equipe dos casais e, na época, os casais eram responsáveis pelo pavilhão da festa de São Félix. Então, eles eram responsáveis pela montagem, pela manutenção, pelo dia da festa e tal. A gente também, eu criança, estava lá no meio, e lembro-me muito bem de um domingo de manhã de sol, Val. Manhã de sol, em que vocês tocavam. E aquilo também, de ter visto tocando lá, chamou muita atenção. E se eu não me engano, uma das músicas que estava tocando naquele momento era Tempos Perdidos, de Legião Urbana. Isso eu tenho isso em mente. E até peço uma brecha a você para dizer: que saudade, Val, da manhã de sol. Que saudade. Que saudade. Cara. Queria muito um dia poder refazer, reviver esse momento que era tão sadio, era tão nosso da festa de São Félix. Nossa, Tão nosso. é verdade. Eu aproveito aí o momento para você falar para que você falou, essa fala sua, para justamente reforçar. Eu não me recordo de qual foi, eu já fiz algumas participações assim, realmente. Tem uma que eu me recordo muito bem, que foi ali o pavilhão era na rua principal, certo? Que eu toquei ali, mais ou menos meio que improvisado, não sei se foi no teclado, enfim. Eu toquei algumas vezes, mas tem outras vezes que eu toquei ali em Antônio, enfim, toquei em vários lugares, assim. Mas você falou, quando você fala de nossas manhãs de Domingo de Salgado, eu percebo em você um sentimento que eu cultuo muito em mim, que é o amor pela minha cidade. Demais. Apesar de ser do interior do mato, né? Apesar de ser do interior do mato, eu sou um cara apaixonado por Salgado de São Félix. E quando Demais. eu digo sou apaixonado por Salgado de São Félix, eu me refiro justamente àquela parte principal, igreja, praça, que ali era o meu sonho. Né? Como eu morava no sítio Gavião, quando dizia assim, vou para a cidade, a minha cidade era Salgado de São Félix. E hoje eu me sinto um pouco nostálgico também, Manuel. Na época em que a gente pegava um violão e ia para a praça, conversar e tocar e falar das coisas boas da vida. Então, realmente, e por que não a gente um dia possa reviver isso aí de uma maneira bem saudável, salutar. Eu acho que vale a pena. Vale demais. Inclusive tem uma proposta dada aqui por um dos convidados, que foi Juninho, Cláudio Júnior, não sei se você É, lembra, Cláudio Júnior, né? Lá da rua. Esse Cláudio Júnior, ele me sugeriu que a gente fizesse um encontro só com os convidados do programa Conversa Afinada, né? E eu estou justamente planejando isso para no primeiro ano de aniversário
vou tentar conseguir recursos para tal e fazer o encontro justamente de todos os participantes do projeto Conversa Afinada, onde irei, se Deus quiser, com a permissão de Deus, instalar lá um palco modesto, onde cada um de nós que participou vai estar lá, tá entendendo? Participando, brincando, se distraindo e vivendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor e com muita alegria, que é a música, não é isso? Muito bom. Acredito que vai ser um momento de não esquecer. Um momento. Obrigado por ter me convidado e obrigado por me permitir fazer parte desse momento, que vai ser muito importante. Ah, cara, isso aí é porque o que a gente falar aqui é muito, como é que eu posso dizer, é vista de corpo presente, né? Porque a gente tem muito respeito. É muita consideração recíproca aqui. Isso aí é indispensável. Olha, para você ter ideia, eu tive a felicidade de ser, vou usar esse termo, né? De ser contratado para tocar no aniversário de um músico. Então, quer dizer, é pouca coisa não, cara. E Entendeu? foi surpresa, manhã fez bem Não direitinho. é? Pô, e esse músico lá, foi, e esse músico tava lá com a gente. Eu nunca me senti tão à vontade. Pra gente foi, enfim, eu só tenho flores para jogar, como diz, é o Barramalha. É, A gente foi, Emanuel, dando curso aqui diga, pode falar. não, só frisar, Fale, pode falar. eu digo a gente família, nossa família aqui, a gente tem muitas boas lembranças daquele dia, daquela noite, na verdade, daquela noite. Vídeos e Daquela fotos, a noite, gente vez ou outra se pega revendo e bagunçando um com o outro, mas rapaz, estava dançando desse jeito, é porque a festa estava boa mesmo, tinha que aproveitar. E foi muito bom, foi muito bom. Tava bom, né? É. Eu vejo assim, eu peço licença para citar a sua mãe novamente, mas assim, eu vejo a sua mãe, ela, por mais que ela saiba que você cresceu, mas ela lhe tem como o menino Emanuel, né? É dos pais, né? Dos pais. É dos pais, é. Então, ô Emanuel, me diga uma coisa assim, quais foram, você citou aí duas referências assim que, né, a questão de música, você citou o nome de Léo, citou o seu pai, mas assim, qual aquela referência musical num contexto mais amplo que você poderia assim falar, caso você tenha ou não, fique à vontade. Val, é uma pergunta que eu nunca me fiz. Assim, citar um nome específico, acho que ficaria muito egoísta. Mas eu vejo aquela situação de. Já vi até um músico falando dessa forma e eu me vi muito nele. Eu não sinto uma admiração tão grande assim por Djavan, por Tim Maia, por Caetano Veloso, mesmo sendo músicos de altíssimo nível. Eu não estou questionando isso, estou questionando que, para mim, pessoalmente, Eu sei, esses músicos, essas personalidades não são mais importantes do que vou citar você não por demagogia, mas por estar falando com você diretamente, por Divalmir, por Val, por Dili, por Léo, que são pessoas que eu vejo tocar, que eu admiro vendo, que eu compartilho momentos. Eu posso citar aqui eu sei. Marquinhos Fonseca, gosto muito dele tocando, é um cara que eu gosto de ver ele tocando, é um cara, é uma personalidade enorme, É. entendeu? É um dos pioneiros, né? Um dos Aí, pioneiros. Merece, inclusive, não só a sua reverência, mas a nossa, que foi o pioneiro. então são caras. Ele, Jailton. Jailton. Jailton, no aniversário de Painho, 50 anos, a gente fez uma festa lá em casa, na rua de casa, com direito a Jailton, Valmir e Painho tocando, que era a formação das festas dele. Nossa, a formação original. Aquilo ali podia colocar a melhor banda do mundo tocando do outro lado da rua, que eu nem olhava, eu virar minha cadeira e ficar olhando para lá. Entendeu? Então, Eu acredito, eu essa acredito, eu verdade que eu acredito. quero, que eu quero responder. Tipo, essas personalidades não são mais importantes para mim do que essas que eu compartilho desses momentos que eu vejo tocar, que eu cresci vendo tocar. E aí eu não vou citar mais nomes porque eu posso esquecer e ser E injusto, eu, mas você entendeu a minha, a minha intenção. entendi. É essa. E é uma observação, é uma observação, Emanuel, que serve justamente de exemplo para nós, né? Porque às vezes a gente tem tanta referência perto, né? Que a gente começa a focar lá na frente e realmente a gente aprende muito com os nossos,
né? A gente aprende muito com os nossos. Eu acho que essa sua observação, eu lhe digo mais, apesar de ter pensado dessa forma, mas eu nunca expus isso de uma forma tão clara como você está falando, Pois é, entendeu? E é uma observação que é para a gente levar para a vida. Então, os verdade, verdade. próximos é que realmente são as nossas maiores referências. É muito bem colocado. Quero saudar aqui mais uma quantidade de amigos que estão nos assistindo. Mais uma vez, Hugo Hari, minha prima Solange, meu amigo lá do Rio de Janeiro, Peba, é o apelido Peba Leal, meu compadre. Obrigado, compadre, pela participação. Ao amigo guitarrista aqui de Doze Riachos, Madison Robério, Roberto, convidado também, aguardo só um momento. Isso. Mais uma vez, Marcos Antônio. Não sei se você conhece essa pessoa, Lúcia de Fátima. Ela manhinha, está falando aqui, esse é meu filho, meu tesouro masculino. Realmente, uma pessoa excepcional. Obrigado, Lúcia, pela participação. O amigo Hugo Hari novamente. Um grande abraço aí de Marcos Antônio, lá do Rio de Janeiro, viu? meu sogro, rapaz. Grande fã seu, viu? É, aí tá certo, aquele abraço, aquele abraço. Você Sogro. aproveitou bastante a festa lá daquele dia, Mas, viu? demais. É A só sua irmã Lalesca Muniz também participando, obrigado Lalesca. Enfim, a todos que estão aqui conosco, aquele abraço e muito obrigado pela participação. Dando curso aqui à nossa conversa, que muito me gratifica mais uma vez falar com você, Emanuel. Eu gostaria que você relatasse aí um pouco das parcerias, como foram as parcerias que você já teve. Quero, inclusive, falar de uma parceria, de um momento de um grupo que você participa, ou participou, não sei como se encontram no momento, que é do grupo lá da igreja, né? Que vocês tocam em casamentos, né? Que eu considero ali uma formação excepcional, tá entendendo? E super recomendo e já assisti várias vezes. Eu gostaria que você falasse aí um pouco de suas parcerias. Rapaz, isso aí é uma das coisas que mais me faz falta, Val. Nessa dinâmica que a vida leva, a gente acaba, não é deixando de lado, mas tendo que dar prioridades a algumas coisas e essas algumas coisas acabam comprometendo outras. Então, infelizmente, há algum tempo, eu digo que há algum tempo eu perdi o contato com essas pessoas que tanto compartilhei momentos bons de tocar na igreja, tocar em casamentos, em eventos religiosos que fossem. E eu digo a você que fazem alguns anos que a gente não se encontra. Posso citar até a amiga Aldeni aí, que já participou nessa nossa conversa. Poliana, Albino e vários outros. Mauri, toquei muito com o Mauri também, a gente tocou bastante. Essas pessoas que. Grande pessoa, Mauri. Grande pessoa, Mauri, grande professor. Então, infelizmente, Val, a gente, querendo ou não, pela rotina que cada um leva, acabou perdendo contato. O contato musical, né? Assim, a gente se encontra frequentemente Musical, e se abraça, abraça no sentido geral da palavra, mas infelizmente a gente não compartilha mais de momentos como aqueles, infelizmente. entendo. Emanuel, projeto autoral. Você tem algum registro de projeto autoral, mesmo que seja um registro particular só para você, para dizer, não, isso aqui é minha marca, tal. Não, Val, infelizmente não. Falando sobre isso, eu digo até que o meu dom que eu posso dizer é simplesmente de ter um ouvido privilegiado, porque eu sou um músico tipicamente autodidata. Aquele que comprou uma revistinha na banca, pegou um violão e botou as primeiras notas e até hoje vem praticando, e essa prática levou a algum nível de evolução. Mas de teoria, sou muito limitado, me resumi só a praticar mesmo, a brincar. E a parte de autoral, infelizmente, eu também nunca me dediquei tanto assim. Minha parte é mais de executar mesmo, de ouvir a música e tocá-la. Eu sei. E é isso aí que eu gosto. E nunca parti muito para isso, não. Habilidade é que não falta, né? Eu puxo a sua orelha, no bom sentido, é claro, assim como eu puxo a orelha de meu irmão Daniel, que fazem um belíssimo trabalho, mas preferem, digamos assim, o anonimato, no bom sentido, né? Desse jeito. Preferem o anonimato, são comedidos ali e,
Isso é muito bom porque assim a gente o princípio fundamental de se fazer um trabalho é gostar, é É, fazer para si, verdade. né? Aí naturalmente ali você emana para os outros e conquista ou não as pessoas. Mas seria muito bom, seria muito bom. Eu falo isso porque eu falo por experiência própria, né? Que eu sempre sonhei fazer algo para mim de letra, de música, e hoje eu tenho um CDzinho que não mostro a ninguém, mas tem um CD composto, com a Deveria. estrutura básica, só voz e violão ali, guardadinho, que é um projeto meu, que eu chamo de Concepção, que é um CD com 12 músicas, está ali, Rapaz, guardadinho. E eu gostaria muito de ver isso aí também em você, em Léo, meu irmão, porque eu falo isso, Emanuel, porque vocês têm condições muito favoráveis para fazer isso, entendeu? Vocês executam o instrumento de uma forma muito particular. É muito quando eu vejo você, quando eu ouço você tocando, a gente já sabe aquele ali é Manuel. Quando a gente vê Léo tocando, aquele é Léo, né? A gente tem uma identidade, não é isso? A gente verdade. tem uma identidade, entendeu? Eu não sei se acontece com você de a gente tem uma identidade tão grande que quando a gente ouve alguém tocando parecido com a gente sente, né? Verdade. Você, Já aconteceu comigo, né? Então, e eu queria justamente aproveitar essa abertura que me lembrei agora de um contexto musical na parte de contrabaixo de Salgado, né? Eu tive observando que Salgado é uma cidade que tem muitos contrabaixistas. Olha, tem você, tem Léo, meu irmão, temos Miguel, que toca também contrabaixo, Miguel. tem o grande Joãozinho, que já representou nossa cidade em muitos lugares, inclusive convidei ele também para participar, infelizmente ele não pôde participar, certo? Tem meu amigo Márcio, lá de Recife também, que toca, Nossa, toca contrabaixo. Enfim, tem o grande Márcio, né, que toca com com Solange. Solange, Solange Almeida. Então, quer dizer, foi um instrumento que foi tomando proporções, né? Tá entendendo? Muito relevantes aqui em nossa cidade. Confesso que foi É, é, uma primeira vista. sim, pode falar. Confesso que foi a minha primeira vista. Nesse mesmo contexto, eu ressalto o amigo Anderson, que até participou também, que sempre vejo histórias dele aí estudando e é muito louvável. Dá, perceber o esforço e a dedicação que ele tem. Então não é por acaso que o cara chegou no nível que está de tocar profissionalmente, exemplarmente. É simplesmente fruto do esforço do cara. Que o cara está lá diariamente estudando, 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 se dedicando o tempo dele, a vida dele lá. Então eu sei que isso aí de fato é muito louvável, como você mesmo destacou. E queria muito poder um dia me dedicar um pouco mais a isso. Falando de Anderson também, eu vou lembrar, Mas a música tá na veia. eu vou lembrar também só de duas situações, falar um pouco do forró improvisado, que eu até comecei a falar da história, mas não cheguei nele. Forró improvisado, que a gente fez um som muito bom ali em Canto Alegre também, Dois Riachos, na verdade. Antes fazia parte, Robério e outros colegas também fizeram parte. A gente chegou a Isso. fazer uma banda completa, com metal, com tudo. Léo China. Era zoado, era uma coisa boa. A gente Isso, justamente. Era uma galera boa, uma galera boa. mas boa demais. É, E de galera lá boa. foi onde Muito bom, surgiu, muito foi bom. onde surgiu a oportunidade de fazer parte do Forró Compartilhado na época, que depois virou Farra das Novinhas em Itatuba. E foi o ponto que eu digo que eu cheguei mais próximo a me tornar um músico. Um músico na parte de atuação. A gente tinha uma estrutura mais bacana, tal, chegou a fazer algumas viagens, tocar. Foi, acho que o ponto mais próximo que eu cheguei disso. Depois disso foi mais outras áreas. Foi onde começou a surgir essa parte de prioridades. Aí, infelizmente, Entendo. tive Eu que. quero também mencionar um cara que, perdoa lhe incomodar, lhe atrapalhar, mencionar um cara que eu gosto muito e sou muito fã dele também, que aguardo também a disponibilidade dele, que é Daniel, né? Daniel, que é um grande tecladista, Mas, um grande musicista. Eu considero Daniel um cara excepcional. Aí vocês tiveram uma formação, eu não sei se, porque me falha um pouco a memória, mas você tocava nessa formação, que era a banda Daniel,
Era Daniel, se eu não me engano, Joãozinho, ou era você. Eu não sei, se eu sei que era uma banda que era uma formação excepcional, cara, aqui em Salgado. Eu acredito que era com o Joãozinho, era Joãozinho, Miguel, Daniel, Vanúbia cantando. Eu acredito Era, né? que era formação. Isso, cara. Daniel também fez Era. parte da minha, Era outra formação. da minha formação, que eu digo de base musical, porque o cara sempre tocou muito violão na igreja, ele tocava de forma exemplar, era magnífico, porque o cara Ah, tocava era. muito, muito lindo, chamava atenção demais. E veja só, e veja só, Emanuel. E veja só, Emanuel. Daniel ainda teve coragem de me procurar para ensinar ele. Isso aí faz tempo, chegou ele, Diego Nieri, né? Se eu não me engano é Diego Nieri, é. Acho que é, Diego Nieri. Diego e Daniel, eu chegou lá para me ensinar ele. Aí quando eu passei umas duas orientações a Daniel, eu já fiquei encabulado, né? Porque Daniel tinha desde o início tinha uma habilidade excepcional. Aí pronto, e hoje é um ser humano também comparável a você no sentido de virtudes, é uma pessoa excepcional. Quero aqui saudar também, Emanuel, ao amigo Hugo Hari, né, que também é contrabaixista. Hugo aqui de Canto Verdade, Alegre, né, que começou cantando conosco e é verdade, um ótimo contrabaixista. Hugo, me desculpe não ter lembrado de você, viu? Mas verdade. você aí está na, A gente, na lista dos músicos aí, principalmente na relação ao contrabaixo aí. quando lembra de Hugo, lembra logo ele cantando, né? Aí não faz tanta. É, Mas verdade, justamente, toca muito mesmo, toca muito, cara. justamente, cara. Também aqui quero mandar um alô especial ao Ricardo de Paula, acompanhando essa Hugo, conversa afinada, figuras salgadenses. Temos que valorizar nossos artistas locais. É isso mesmo, Ricardo de Paula, obrigado, Ricardo. Aquele abraço. é isso. Também conosco aqui, isso aí, isso. É isso aí, muita gente aqui conosco. Aquele abraço a todos vocês. Enfim, isso mesmo. Lúcia, mais uma vez, aquele abraço, Lúcia, muito obrigado. A nossa live aqui, graças a Deus. Sim, cara, e também ainda esqueci de João Paulo, né? Eu falei de João Paulo. Ô, rapaz, João Paulo. Oxe, não pode esquecer de um cara como esse, João Paulo. João Paulo, cara, que é. É louco. Não, João Paulo aí é outro ser humano. Eu acho que os contrabaixistas são seres humanos melhores do que os outros músicos, viu? Porque só tem gente boa. Vamos voltar a conversa, vamos Grande voltar amigo João meia hora Paulo. aí atrás pra gente colocar ele e não fazer esse pecado de esquecer o Cara. cara. Não, João Paulo não pode esquecer, não. João Paulo é uma figura excepcional. Também aqui com a gente, Josemir de Souza, Você é entendeu? artista. Valeu, Josemir, participou aqui conosco também. Enfim, a nossa conversa, dando sequência aqui, em sua opinião, quais foram as maiores dificuldades encontradas assim pelos artistas assim em nossa região? Quando eu falo em nossa região, eu estendo a região do Vale do Paraíba, né? Não excepcionalmente Salgado de São Félix. Eu falo a região do Vale do Paraíba. Quais foram as maiores dificuldades que você, na época, como artista, e que você hoje também, mesmo sendo afastado atualmente, né, na parte de atuar, como você vê assim, quais são as maiores dificuldades ainda encontradas pelos artistas? A maior dificuldade, Val, eu acredito que a condição, a condição de poder sobreviver, eu não digo nem sobreviver, porque sobreviver é uma situação muito, muito precária, é viver, É, é viver, isso, de ver, viver de dessa ver. sua arte. A gente tem, por exemplo, hoje eu moro em João Pessoa, se eu quiser, se eu quisesse, por exemplo, eu pegar meu violão e dizer, eu vou viver de música, eu posso bater aqui inúmeras portas, e se uma não me aceitar, mais outra aceitaria, e eu toda noite fazer o meu barzinho e com isso fazer o meu cachê, né? A gente sabe que tem essa possibilidade, uma cidade maior, de maior porte. Infelizmente, em Salgado e região, a gente não tem essa disponibilidade. Então, se o cara quiser viver de música hoje lá, infelizmente ele não consegue. Ele não consegue, é muito complicado. Ele tem que ter uma segunda, uma terceira atividade para poder sustentar sua família. Então, acredito que É verdade. possibilidade para isso, infelizmente, a gente fica muito limitado mesmo. E com isso, por não É ter essa verdade. disponibilidade, você acaba correndo para outros meios. Esses outros meios toma seu tempo, toma sua disponibilidade, tudo. O Emanuel, você teve muita dificuldade assim
em colocar a música em segundo plano na sua vida? Demais, demais, Val, demais, Val. Eu digo a você que me faz muita falta mesmo. Primeiro, falando de situações, a parte de tocar na igreja. Eu me sinto culpado por isso, por não ter conseguido conciliar isso. Mas acaba você não tendo como assumir Eu compromisso, porque sei, acaba sendo um compromisso que você tem que ter firmado com aquele é grupo, com verdade. as pessoas, de não poder falhar. Tipo, você volta contando comigo para a gente fazer aquela missa de hoje. E quando chega horas antes, rapaz, não consigo ir, não consigo chegar. Então isso aí acaba deixando o cara na mão, fica chato. Essa é a parte que mais me faz falta. A parte de tocar profissionalmente, isso aí eu não posso falar muito porque foi uma escolha minha. Não queria isso para mim, ser um músico profissional, de viajar. Esse estilo de vida, confesso que nunca me atraiu. Mas poder tocar com os amigos e sair também, de fato, não estar conseguindo fazer isso também me faz bastante falta. Bastante falta mesmo. Seria mais ou menos essa situação A desse. gente tá, a gente tá caminhando para o final, né, da nossa conversa, nos minutos finais, Uma pena, rapaz. que e a gente tem ainda algumas coisas para conversar. E eu espero que o Facebook não nos bloqueie aqui, tá? Mas assim, aí tem alguns assuntos que são mais intimistas. Porém, eu pergunto e você responde se você quiser. Certo? Mas não se preocupe, não é nada muito íntimo. É, arrependimento de alguma coisa. Na música, Geral, né? geral. Pode ser na música ou geral. Arrependimento. Do que Emanuel Felipe se arrepende? Só Val, se falar, se quiser falar. acredito que não, acredito que não. São situações, a vida é feita de decisões, né? Eu sempre tive minha personalidade de não agir tanto por impulso, mas agir de forma racional. Eu acredito que as decisões tomadas, mas não tenho do que me arrepender. Não. Pensando direitinho na minha vida, as decisões tomadas foram as corretas. Então, Foram bem fundamentadas. foram bem fundamentadas, verdade. Eu posso dizer que se não foram corretas, mas foram bem fundamentadas, foram justificáveis. Então isso aí já leva você a ter a satisfação de dizer, de fato, se naquele momento você fez dessa forma, é porque você tinha motivos para isso. Então, É verdade. É porque toda escolha, ela implica em perdas, né? A partir do momento que você escolhe algo, você vai ter que perder outra coisa. Mas é isso aí. Família. família. Posso dizer que é meu segundo nome, é meu bem mais precioso. Hoje eu tenho minha família, vamos dizer que formada, com meu filho, minha esposa. Isso eu não troco por nada, não troco por nada. E poder viver situações onde eu consigo reunir meus pais, minha irmã, meus avós, meus tios. Isso aí para mim é a maior satisfação que eu posso ter. Qual o sonho de Emanuel Felipe Muniz da Silva? Qual o sonho, rapaz? Qual o sonho? Eu me sinto uma pessoa realizada, Val. Me sinto uma pessoa realizada. Então eu acredito que o sonho é viver cada dia de forma mais intensa possível. Posso até ser um pouco genérico, mas é essa a verdade. Eu me sinto uma pessoa realizada. Claro que eu tenho minhas, meus projetos, minhas intenções para anos futuros, mas a preço de hoje eu digo que eu sou uma pessoa realizada e as oportunidades que surgirem são essas que eu vou agarrar. São essas que eu vou agarrar. Não tenho muito o que definir, não. É mais ou menos isso mesmo. É isso, Emanuel. Eu quero aqui saudar também o amigo Cleidson Barbosa. Aí, obrigado, Cleidson, pela participação. Você e muitos outros aqui que estiveram conosco, né? Aqui, se eu não me engano, Ricardo de Paula, vou mencioná-lo novamente. Saudades, cara, grande amigo. Apesar da distância, a amizade prevalece. No caso, esse Ricardo seria o Dudu. É esse aí, o Ricardo de Paula, é esse o Dudu aí. É esse o mentor dos Pronto, videogóticos. do The Gótico, é o corajoso, né? Dudu, eu É, tive algum contato com ele, mas muito, muito sutil.
Mas aí eu aproveito e parabenizo ele, né, agora, né, pela ideia que sempre me apaixonou, assim, essa ideia do rock, essa ideia do fazer o que gosta. É, Sair do sistema de crença, entendeu? Fazer o que você realmente, realmente gosta. Isso aí é maravilhoso. Então, obrigado pela participação, Dudu, e nessa visão assim de fazer o que realmente gostamos. Isso é o conceito geral e principal de liberdade, né? Eu acho que a melhor coisa que o ser humano tem é a sua liberdade, seu livre-arbítrio. Isso aí é maravilhoso. Emanuel, eu não poderia deixar de falar, porque assim, quando eu pensei em fazer o projeto, eu pensei em fazer o projeto voltado para a música, voltado para vários temas, mas principalmente para a música, para a cultura, para a arte, enfim. Mas assim, também para pegar aqueles convidados, a exemplo seu, que de uma forma ou de outra tiveram que trilhar outros caminhos, mesmo amando a música. E eu não podia deixar de mencionar aqui a sua história como um cara que começou sua faculdade na UEPB de Campina Grande, cursando Geografia. verdade. Vou relatar aqui de forma sucinta e depois eu faço a pergunta. No meio do curso, decidiu ir morar em João Pessoa para cursar outra área, a área de contabilidade. Hoje já é um especialista em gestão de contas públicas, já com mais de 5 anos de atuação nessa área de contabilidade pública municipal. Antes de você falar isso, eu gostaria de dizer que eu fico muito satisfeito em ver uma pessoa que saiu de Salgado de São Félix, em meio às dificuldades que nós temos de trabalho, principalmente na nossa geração, e conseguiu se encontrar em outra área, mesmo tendo que abrir mão de uma área que gostava muito e como você relatou, dificuldades. E como foi, como está sendo essa nova experiência sua, partindo para uma questão mais técnica, mais formal, né, mais exata? Como é que está sendo o Emanuel da contabilidade? Pois é, Val, essa história a gente tem que frisar para, querendo ou não, eu posso até dizer, servir de exemplo. Eu É reforço verdade. a importância dos meus pais nessa formação. Eu digo que eu sou um privilegiado, porque eu sou aluno de escola pública, da minha pré-escola, do meu pré-escolar até o terceiro ano. Sempre estudei no Ana Ribeiro, tenho muitas boas lembranças dos professores, de colegas de turma, de funcionários da escola. E de lá, entrei com 5 anos, saí com 17, passei no vestibular, fui morar em Campina Grande. Saí de casa. Então, saí para cursar geografia, primeiro curso, aquela situação de não se conhecer tanto o que você quer, adolescência. Passei 2 anos de curso e quando passei 2 anos ganhei aquela maturidade de dizer, rapaz, de fato, não é isso que eu quero para mim. Eu vou procurar outra coisa que eu também não sei o que é naquele momento. A gente não tem certeza de nada, na verdade não tem certeza É de tudo, verdade. né? Então fui trabalhar, É vim morar em verdade. uma pessoa, vim trabalhar em empresa numa multinacional, na Sky na época. Conheci a área da administração, me veio essa descoberta e, rapaz, eu acredito que eu tenho essa afinidade sim. Então, vou cair nisso. Nessa afinidade foi contabilidade. Então, a contabilidade ela me abraçou e eu abracei. Conheci pessoas muito importantes, professores muito importantes, inclusive o professor Deusomar, que trabalho com ele hoje. Quando entrei na contabilidade, conheci logo ele como professor, então, professor da área pública ele era. Na verdade, ele dava aula de outra área da contabilidade, mas ele atuava na área pública. Então, me despertou isso e destinei meu curso toda a contabilidade para o setor público. E desde o início do curso até hoje é nessa área que eu atuo, nessa área que eu me especializo. Então, um estudante de escola pública que cursou uma universidade estadual, cursei meu curso de contabilidade numa instituição privada aqui em João Pessoa como bolsista. Então, foi sempre com muita dificuldade, com muita dedicação. E é a isso que eu me dedico hoje, cara. É a área como é que eu posso dizer? Que eu dedico toda a minha atenção. Eu gosto do que faço, gosto do que faço. Sou muito realizado com a minha profissão. E como você bem frisou aí, me especializei na área de gestão de contas públicas e pretendo ainda
buscar muitos outros conhecimentos dentro da área para cada dia me tornar um profissional melhor, né? Essa é a nossa intenção sempre. E esse é o recado que eu quero dar de você, quando se decidir fazer uma coisa, fazer de coração, fazer com dedicação e o resultado ele aparece. O resultado ele vem. Você se dedicando, não tem outro resultado a não ser a satisfação. É essa a mensagem que eu deixo desse tema, desse assunto. É verdade. Quem está conosco também é Adriano, né? Adriano Girlandi está assistindo a gente. Aquele abraço. Emanuel, estamos realmente agora caminhando para o final de nossa conversa. Eu mais uma vez quero agradecer a você, dizer que foi um desafio, para mim foi um desafio entrevistar você, porque conheço a sua história, você hoje um profissional da música, mas partindo agora para uma área mais técnica, então poder ter esse diálogo com você. E quem sabe em outro momento, porque assim, nesse primeiro momento, o Conversa Afinada ele está voltado para essa parte cultural, essa parte da música. Mas num segundo momento, é porque eu ainda tenho muita matéria-prima na parte musical, entendeu? Tem muitos convidados ainda a serem né, entrevistados, mas passar dessa primeira etapa, porque esse projeto Conversa Afinada é um projeto que eu quero para a vida. É um projeto que eu quero levar adiante, é um projeto que eu quero estar sempre conversando com pessoas para que a gente possa sempre levar um pouco do que a gente tem de melhor para esse mundo que nos assiste, vamos dizer assim. E você realmente hoje é o adulto, né? O filho de Lúcia e Felinho cresceu, é um homem, é um pai de família, é um cara exemplar. Então, você muito veio agregar aqui ao meu projeto. Me sinto lisonjeado em entrevistar você e gostaria que você fizesse aí suas considerações finais. Eu começo lhe parabenizando pela iniciativa, que o projeto ele é lindo de se ver, Val. A gente assistindo, vendo as participações dos colegas, só, só reforça a importância da sua iniciativa. E documentar, que isso aqui é para a vida. No momento que eu quiser rever essa nossa entrevista aqui, ou a entrevista de um colega de um ano atrás, ele vai estar aqui disponível. Então isso aqui é para a vida. Eu parabenizo você e deixo o desejo de que você de fato continue, você consiga dar um up muito maior a esse projeto, que é muito gostoso, é muito gostoso de se ver, certo? Então, só tenho a agradecer a todos os colegas que participaram aí, que deixaram suas mensagens, aos que eu há um tempo não vejo, meu forte abraço, e espero rever em breve. E espero poder fazer um som com vocês, né, o mais breve possível, para a gente brincar. E nesse aniversário do programa eu quero estar junto, sim, eu quero, do programa, desculpa, do projeto, eu quero estar junto, sim, eu quero participar desse momento. E é isso, Val. Muito obrigado pelo convite, obrigado mesmo. De prontidão aceitei, né? Você me convidou, disse, não, claro, eu vou estar disponível sim, Com certeza, está com disponível certeza. sim, a gente vai dar aquela conversada e vai matar um pouco de saudade, né? Matar um pouco da vontade de bater aquele papo. Viu, Val? Então, tudo de bom para você. Abraço os seus irmãos aí, abraço o Léo, abraço em vida e abraço a todos que estão nos assistindo. Valeu, Manuel. Obrigado mais uma vez. E como eu falei, quem sabe em outro momento a gente parte para uma entrevista mais técnica, puxada aí para a sua área de trabalho, Ô, rapaz, viu? discussão. E pronto. Beleza. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram conosco. Fique na paz e até breve, se Deus quiser. Até mais, meu amigo. Forte abraço.